Seja muito bem-vindo ao canal Pop Terapia. Eu sou Bruno Vitoriano. Nesse canal eu falo um pouquinho sobre os meus bastidores como copy e ghostwriter. Esse vídeo é mais um daqueles vídeos onde eu vou analisar, uma página aqui de um profissional, dessa vez um profissional psicólogo. E eu quero começar esse vídeo pedindo imensas desculpas a ele, porque nós conversamos aqui, pelo que eu estou vendo aqui, no dia 3 de julho, e hoje é dia 30. Então, faz quase um mês que eu prometi fazer essa análise para ele, mas as coisas têm sido bem intensas aqui. Alguns projetos novos, né? Criando a gente ali para a agência que eu faço parte, enfim, outros projetos aí no meio do caminho. E acabou que eu deixei passar essa análise, mas promessa é dívida, então aqui estou para fazer a análise dessa página. Então, antes de começar aqui a entrar dentro do projeto aqui do Pedro, eu não sei se é Tete. Me desculpa, tá, Pedro? Eu não sei se. Para eu não falar Teté e ser errado, eu vou só chamar de Pedro para não cometer essa gafe aqui. Para todo mundo ver, tá? Então, antes da gente entrar nessa página e a gente começar a analisar ela do ponto de vista de performance de copywriting, tá? Isso é muito importante. Eu quero dar um resumo para vocês sobre o projeto dele, qual que é a ideia aqui, o que ele faz, para que a gente possa ir direto para a página e começar a conversar um pouquinho sobre ela, tá? Obviamente que essa página dele, pelo que eu entendi, é uma página de agendamento, eu não sei se é exatamente uma consulta ou se é algum tipo de plano. Vamos ler aqui o resumo que ele mandou para mim e aí vamos chegar nessa conclusão juntos aqui. Já deixa um comentário aqui, o que que você achou a partir do que eu vou ler aqui que o Pedro me trouxe, tá? Então, qual que é o público que ele colocou aqui? Empreendedores, empresários, profissionais autônomos, líderes e gerentes. Olha, um público bem amplo, tá? Bem, bem amplo. Ele não nichou aqui por, por setor, né? Basicamente lideranças, né? São pessoas que estão em uma posição de autoridade, que têm subordinados, ou que têm algum nível de autonomia em relação ao trabalho. Então, um empresário e um gerente, né, já são contextos um pouco diferentes, assim, do ponto de vista de trabalho, né? Um gerente, talvez, numa empresa, e o empresário, não sei até que ponto a gente vai conseguir conectar e juntar todo mundo né, nesse bolo só, tá? Que só meio que pensando alto aqui com vocês. Beleza, são essas pessoas que têm mentes intensas, geralmente neurodivergentes com TDAH. Desculpa, eu sempre falo essa sigla errada. TDAH. TDAH, né? Mas é TDAH. Altas habilidades, superdotação, autismo ou simplesmente pessoas que consideram ter mentes mais agitadas, intensas e que querem desenvolver algum projeto. Aqui, acho que o ponto importante é, eu não sei até que ponto as pessoas, embora a gente está escutando muito falar sobre as neurodivergências, né, um assunto que está muito em voga, muitas crianças, né, sendo diagnosticadas com neurodivergências. Eu não sei até que ponto aí, não saber mesmo, tá? Eu teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada. Eu não sei até que ponto as pessoas têm essa consciência, especialmente empresários, né, donos de empresa. E aí aqui é difícil, né? São jovens empreendedores, são empreendedores que já estão há bastante tempo ali empreendendo. Será que eles realmente têm essa consciência de que tem alguma neurodivergência? Aqui a gente está falando sobre consciência, né? Do problema, consciência da solução. Eu não sei se essas pessoas já têm esse nível de consciência sobre isso, sabe? Se fosse uma pessoa mais nova, né? Uma pessoa que. E aí a gente tem que falar também sobre o preconceito que existe, né? Em relação às neurodivergências, né? A pessoa que talvez seja um empresário mais velho, ela acha que isso não tem nada a ver, enfim, que empresário é assim mesmo, que tem essa forma de pensar, enfim. O que que eu quero trazer aqui? Por a gente ter um espectro bem amplo de pessoas, a gente pode também ter um pouco de dificuldade de ser pouco assertivo na hora de comunicar. Por quê?
Eu não sei se o empresário e o gerente vão ter as mesmas dores em relação ao que ele tem para oferecer, e nem sei se essas pessoas têm esse nível de consciência sobre essas neurodivergências, ou se a gente deveria puxar um pouco mais a comunicação para o que ele colocou aqui no final, que é pessoas que têm mentes agitadas, intensas e que querem desenvolver um projeto. E eu acredito que elas querem, mas não conseguem porque elas têm multiplicidades de interesses de repente, e aí não conseguem focar. Tô supondo isso aqui pela leitura, tá? E porque eu também me meio que me conecto com essa questão da mente agitada. Legal. Como que elas vão chegar nessa página? Isso é importante. Elas vão chegar principalmente pelo Instagram, então acho que vale a pena a gente dar uma olhada no Instagram também do Pedro. E pelo YouTube, que ele tem um canal lá onde ele fala sobre os assuntos aqui que envolvem o que ele faz. Aí ele começou a fazer textões no Substack, começou a usar LinkedIn também, então serão outros canais aí que ele vai utilizar. E ele falou aqui que a ideia é atrair as pessoas através do orgânico. Isso é muito importante, porque se ele vai atrair as pessoas através do orgânico, os canais orgânicos dele precisam estar muito bem otimizados, do ponto de vista do que ele faz, qual é a transformação que ele é capaz de gerar, e CTAs muito claros para que a pessoa não tenha dúvida de como é que ela pode entrar em contato com o Pedro, como que ela pode agendar uma consulta, ou enfim, ter acesso aqui ao que ele tem para oferecer, que eu nem sei se é uma consulta mesmo, tá? Beleza. Sobre o programa, agora vamos entender sobre o produto, né? Sobre o que ele oferece aqui para essas pessoas. Eu explico, vamos lá, eu explico o conceito de imposto comportamental e lucro comportamental, que é o quanto a pessoa perde com comportamentos equivocados ou perde energia. Por exemplo, síndrome do impostor, que ela desacredita em si mesma. Procrastinação e procrastinação. Beleza. Meu programa Em meu programa, eu atendo às potencialidades da pessoa, às fraquezas e crio um mapa para ela executar. Depois, vou trabalhando com ela tanto os aspectos psicológicos, comportamentais, mentais e também sobre o próprio negócio para ela conseguir executar e fazer com mais eficiência o que ela se propõe. No final, ela vai ter mais performance comportamental. Analisando aqui o texto que ele me mandou sobre isso, eu me preocupa um pouco sobre o começo, que é imposto comportamental e lucro comportamental. É, quando a gente fala em copyright, que é uma escrita pensada em mover as pessoas a fazer algo que a gente quer, se inscrever numa página, comprar um produto, entrar em contato, a gente precisa, e eu acho que é super natural isso, a gente quer muito explicar conceitos, se aprofundar muito em determinados temas, jogar muitas informações. Você já viu aquela página que a pessoa colocou um monte de texto, um monte de informação lá, porque ela acredita que é necessário para que a pessoa tome uma decisão. E isso é verdade quando a gente acredita que essa pessoa vai ler toda a página. E a grande verdade é que elas não farão isso, tá? Elas virão através de um conteúdo, e aí, no caso dele, vai depender do tipo de conteúdo. Então, um teste legal que ele vai poder comparar depois é se ele estiver traqueando, né, de onde vêm as pessoas, se, de repente, uma pessoa que veio de um vídeo do YouTube, que é mais longo, a pessoa passou mais tempo ali com ele, ela veio um pouco mais consciente do problema e da solução. Se essa pessoa converte mais do que, por exemplo, uma pessoa que veio de um Reels de 1 minuto. Porque, comportamentalmente falando aqui, as pessoas vão na página, se elas vierem, né, de um anúncio, enfim, e elas vão querer confirmar informações que foram ditas ali do conteúdo, do anúncio, na página, principalmente na primeira dobra dessa página. Então, se, por exemplo, o Pedro ele vai falar sobre um conteúdo, sei lá, sobre procrastinação. Ele falou num vídeo, num Reel, sobre procrastinação e algumas coisas, né? Aí deu um CTA do seguinte, ó, se você quer parar de procrastinar,
clica no link da bio. Aí a pessoa vai lá, pum, clica no link da bio. Aí ela vai chegar lá, eu nem sei, nem vai abrir a página dele, mas ela chega lá e diz assim, olha, imposto comportamental e lucro comportamental. E eu não sei se ela vai conectar com esses termos logo de cara. Por quê? Porque procrastinação é uma palavra mais próxima ali. Foi o que chamou a atenção dela. E aí, quando eu trago um conceito e começo a tentar explicar um conceito na página, ela já desconectou. Ela precisa nessa primeira dobra ver, e aí eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui, ela precisa ver onde ela quer chegar na primeira dobra. Ela precisa ver a transformação que o seu serviço, o seu produto é capaz de gerar na vida dela, para que ela se conecte aquela dor que você trouxe, procrastinação, com o futuro que ela deseja, que é a grande promessa que deve estar na sua primeira dobra. Então, me preocupa esses conceitos aqui, tá? Então, uma outra dica que eu gostaria de dar aqui, né, que faz sentido aqui, é que se esses termos, né, forem essenciais para a pessoa entender um mecanismo único através do qual você leva, e aí eu tô falando do Pedro, você leva essas pessoas de onde elas estão até onde elas querem chegar, o que eu sugiro que você fizesse? Ao invés de colocar esse texto dentro da página, eu faria uma VSL. Nessa VSL, nós venderíamos a VSL no sentido de você precisa entender o porquê você procrastina, o porquê que você não consegue concluir os projetos. E aí essa pessoa, é isso, eu quero saber por que que eu não consigo, por que que a minha mente é assim tão agitada. E aí você vai criar uma copy longa em um texto, desculpa, em um vídeo. Porque vai ser o vídeo que ela vai assistir e ela vai entender todo esse processo. Aí faz sentido a gente fazer uma explicação conceitual, tá? Porque é o seu mecanismo, é um jeito diferente. Aí, dentro de uma VSL, existem etapas que precisam ser cumpridas ali do roteiro em si, que você precisa percorrer. Logo mais eu faço também um vídeo sobre VSLs aqui, que faz sentido para ela sair de um estado não consciente do problema e como pode resolver para esse estado. E aí ela clicaria no botão e etc. E aí a lógica dessa página seria completamente diferente. Por que que no caso dele talvez faça sentido ter uma VSL? Porque não é simplesmente uma consulta de um psicólogo. Pelo que ele falou, é um programa, é um processo, é um método que ele desenvolveu. Provavelmente porque ele também é uma pessoa como essa daqui, ele é o próprio avatar transformado, digamos assim, como a gente costuma chamar, acredito eu, pelo papo que a gente teve. Então faz sentido a gente ter uma VSL. Ah, faz sentido ter uma VSL para a pessoa agendar uma consulta médica? Não. Eu sou um médico endocrinologista. Eu trato obesidade. Preciso explicar para que eu vou fazer de diferente para tratar a obesidade? A não ser que eu tenha um programa, um método que eu desenvolvi, que aí tudo bem. Mas se eu sou um médico endocrinologista que vou seguir o mesmo protocolo clínico que todos os outros seguem, não. O meu diferencial não será a minha consulta, será outra coisa. E aí, essa outra coisa, a gente não precisa de uma VSL para explicar. Então, aqui no caso dele, eu acredito que só por essa leitura superficial do que ele disse aqui, talvez fosse interessante fazer, tá? Então, aqui, né, seguindo o que ele me falou, no site, agenda um pré-diagnóstico, a pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp, eu faço uma call com ela e explico sobre o produto. Meu objetivo no momento é validar a metodologia. Então está em processo de validação. Ele ainda não validou a metodologia dele. Beleza. Então aqui nós temos um outro ponto que é muito importante. Se ele vai agendar um pré-diagnóstico, eu não sei, não vi a página ainda, a gente vai ver já já. É preciso que essa pessoa ganhe alguma coisa. Tá? Ele precisa vender alguma coisa nessa página para essa pessoa mandar uma mensagem e gravar não, e agendar uma call com ele. Então, observe o passo a passo. Ela viu um conteúdo, ela vai lá clicar no link da bio, ou no link que vai estar disponível no post do LinkedIn, ou na descrição do vídeo do YouTube, ou lá no Substack dele. Clicou. Foi para a página. Essa página precisa vender alguma coisa
E essa coisa é o que ela vai ganhar ao agendar o diagnóstico, ou o pré-diagnóstico, como ele chamou aqui com o Pedro. Eu não posso simplesmente dizer para ela que ela vai fazer um diagnóstico. Eu tenho que dizer para ela o que é que ela vai ganhar ao agendar e fazer esse pré-diagnóstico. Parece a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é, as pessoas, eu não quero agendar um pré-diagnóstico, eu não quero agendar uma call com ninguém, mas eu quero que ele me dê um plano para eu parar de procrastinar. Eu não quero agendar uma call para pessoa ver o meu perfil do LinkedIn e dizer o que está errado. Eu quero agendar uma call para que ela me dê um plano para transformar o meu LinkedIn num canal de aquisição. Ai, Bruno, mas espera aí, se eu falar para a pessoa o que ela tem que fazer, ela não vai querer me pagar? Ela vai. Por quê? Porque a forma como você apresenta, você diz o quê e você diz por que ela deve fazer aquilo. Então, vou puxar aqui a sardinha para o meu lado, né? Eu construo canais de aquisição em redes sociais, principalmente no LinkedIn. Então, eu falo que, olha, o seu banner, você precisa mudar para colocar a transformação principal que você é capaz de gerar, ou né, o serviço principal que você faz. Porque se você não fizer essa otimização, na hora que alguém chegar no seu perfil e olhar para o seu banner, e ela tem ali 3 segundos, né, olhando, o banner é como se fosse a primeira dobra de uma página de vendas, ela não vai saber o que que você faz. E quando você deixa isso escancarado, fica muito mais simples para ela. Opa, já sei o que é que o Bruno faz, já sei o que é que o Pedro faz, já sei o que é que a Mônica faz. Então é por isso que você tem que otimizar. Mas eu não estou. Observe que em nenhum momento eu disse como que ela vai fazer. Eu só disse o que e por quê. Então, o grande problema e medo que as pessoas têm em oferecer realmente o passo a passo para a pessoa é, não, se ela pegar o passo a passo, ela vai fazer sozinha. Ela pode tentar fazer sozinha, mas ela não vai conseguir porque o como só você sabe fazer, sabe? E só você sabe julgar se ela está indo no caminho certo ou no caminho errado. Então, não tenha medo de dizer o que e o porquê das coisas. Não se preocupe, porque quando a pessoa vê, né, o valor do que você faz e tentar fazer isso sozinha, ela vai voltar. E aí ela vai ficar grata também porque você deu um caminho para ela. E, segunda coisa, se porventura ela pegou o que você propôs, pôs em prática e conseguiu um resultado, aí é que o negócio vai ficar melhor ainda, porque agora ela teve um pequeno micro vitória só com uma coisa gratuita que você fez para ela. Então, a probabilidade de vocês fecharem um negócio, ela te indicar para alguém, é muito alta, e aí você também sai ganhando, tá? Então, essa é a dica também que eu dou para vocês, tem medo de falar o que a pessoa tem que fazer, tá bom? Então, feito isso aqui, fizemos uma geral, né? Demos uma geral aqui no projeto do Pedro. Agora vamos dar uma olhada lá Instagram, no Instagram do Pedro, para ver o que é que a gente pode melhorar, já que as pessoas vão principalmente chegar, né, nesta página dele através do Instagram. Vamos lá. Ora, nós aqui estamos aqui no perfil do Instagram do Pedro. E, bom, aqui na rede social, perfil orgânico, e etc. A gente sempre. Eu acho que eu devo ter falado sobre isso, se não falei, vou falar agora, mas a gente precisa tratar o nosso perfil na rede social como um canal de aquisição. Então, falando de Instagram especificamente, o que que a gente tem que fazer aqui no nosso perfil, se nós quisermos usar o nosso perfil como um canal de aquisição de clientes, certo? Você quer usar o perfil como um perfil pessoal, beleza, tudo bem, não tem problema. Mas quando a gente fala de canal de aquisição de clientes, a gente tem que ter todos os elementos que fazem com que a gente consiga ali atingir e atrair pessoas para o nosso negócio, né? Então, primeiro ponto é a questão do próprio nome, né? Algumas pessoas colocam, né,
a profissão, coloca o nome. Eu acho que é fácil, tem que ser um nome fácil de entender, tem que ser algo que as pessoas consigam lembrar. Então, o quanto mais simples você deixar o seu arroba, melhor, tá? Aqui tudo bem, o dele tá bem tranquilo. Ele colocou performance comportamental. É isso, né? Como eu falei, eu não sei bem o nível de consciência do público, mas eu consigo entender o que seria performance comportamental. Não sei se todo mundo vai conseguir conectar rápido, né? Ter essa rapidez em fazer essa conexão. Beleza. Aqui na bio, o que que a gente costuma colocar? A gente. O que que a gente tem na bio dele, né? Vamos olhar. Ele fala psicologia para empresários e negócios, neurodivergentes, atendimento clínico de mentes intensas. Aí ele coloca aqui 15 mil, 21 mil. Eu não sei se seria. Aqui tem uma coisinha correndo, né? Um bonequinho de corrida. Eu não sei se ele tá falando sobre. Será que ele vai correr uma meia maratona? Não sei. Tô supondo. É que nós temos, né, várias atividades físicas, camping. Legal. Aqui deve ser um pouco mais sobre ele, né? Sobre as coisas que ele faz. Talvez seja de tudo suposição aqui, tá? Talvez seja porque ele faz atividades, né? Se a gente vê aqui embaixo, ó, ah, tem aqui ele correndo, tem aqui ele na praia. Legal. E aqui tem um link para o site. Observe que tem uma coisa que as pessoas sempre esquecem, né? Quando colocam links. Para ela é óbvio, a pessoa tá vendo aqui o link. Ela vai clicar. Só que você precisa dar um motivo para as pessoas clicarem nos links, sabe? A gente chama de call to action, é para isso, assim, até agora eu não, eu não fui levado, né? E aí falando de copy, né? Eu não fui impulsionado, dado um empurrãozinho para eu ir lá e clicar no link. Eu não sei. Eu não sei se eu vou clicar nesse link. Assim. O que que vai acontecer quando eu clicar nesse link? Então, o CTA aqui no link da bio é importante, tá? Clique para agendar, clique para não sei o quê. Clique. A gente tem que mandar a pessoa clicar literalmente, tá? Clique em saiba mais. Deixe o seu contato. Mande mensagem. É uma ordem. Então, essa é uma regra que a gente não pode deixar, né, de ter. Parece uma bobagem, mas é isso. Assista ao vídeo. Clique no link abaixo. É isso. Tá? Então, o que que eu usaria aqui na bio? Eu diria algo semelhante ao que vai estar na primeira dobra da página dele, que que deveria ser a transformação. Então, no caso dele empresários, aí de novo, vai ter muita gente, né? Mas para líderes que querem fechar seus projetos, querem, aí eu não sei qual é a promessa principal aqui, que querem ter performance, que querem conseguir fechar os projetos, mas que procrastinam e têm a mente agitada, a mente muito cheia de coisas, enfim, eu não tô criando a cópia aqui, eu tô só raciocinando aqui com vocês o que que eu acredito que deveria estar aqui. Clique abaixo e conheça o programa Mentes Intensas. Programa Mentes Intensas? O nome é muito bom, tá? Eu gostei muito desse nome, Mentes Intensas, porque de fato a mente fica intensa mesmo. Eu achei sensacional esse nome. Então, assim, Programa Mentes Intensas. Se você sente tal coisa, ppp, papapá, eu vou poder te ajudar. Tipo, algo assim. Conheça o programa Mentes Intensas. Clique no link abaixo, clique no link e conheça o programa lá. Pronto, é isso. Só precisa disso. Legal. Ahn, Sobre os posts fixados, tá? Eu sempre aconselho que a pessoa tenha três tipos, né? Três posts fixados aqui. Se ela não quiser usar destaque, eu não sei se as pessoas têm esse. Eu, eu não posso tirar por mim, né? Mas eu não sei se as pessoas vão realmente, de fato, destaque por destaque. É muito mais fácil e menos energético olhar os três.
posts fixados, então eu sempre foco nos 3 posts fixados, que é o quê? Quem é o Pedro? Qual que é a história dele em relação a essas mentes intensas? Por que que ele chegou nesse momento de falar com as pessoas e tratar e cuidar de pessoas assim? Como foi essa trajetória? As pessoas gostam das histórias, elas gostam de entender sobre a pessoa que está por trás. Como foi isso? Então, o primeiro post seria quem é o Pedro e como ele chegou até aqui, tipo, sabe? E aí seria esse primeiro post fixado. O segundo post fixado seria o que é que vai acontecer quando uma pessoa decidir entrar no programa Mentes Intensas. Então, essa é a jornada do cliente, né? A jornada ali do paciente, talvez, dentro do programa. Ela vai ver como ela está, como ela vai sair. Vai contar a história de como será essa caminhada dela ao entrar ali no programa. Então, esse seria o segundo post fixado aqui. Jornada do cliente. Terceiro post fixado. Vai responder a pergunta que vem em seguida. Então, vamos lá. Quais são as perguntas que vem na pessoa? Ela viu um conteúdo, vem aqui. A primeira coisa é, tá, posso confiar nesse cara? Aí ela vai lá e vai ver quem eu sou. Hum. Tá, e como é esse programa aí? É a segunda pergunta que ela vai se fazer. Ah, o programa é assim, 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 assim. A terceira pergunta que ela vai se fazer é, mas isso funciona mesmo? É pra mim? E aí você vai pro terceiro post fixado, que é o quê? Pessoas que conseguiram chegar naquele lugar, chegar naquele objetivo. Então, no caso aqui é, cara, fechei tantos projetos. Eu tô falando de projetos porque foi o que ele comentou ali né, no Instagram. Ah, consegui concluir tal coisa. Eu postei, eu sei lá, publiquei meu livro que eu tava, sei lá, há quantos anos tentando escrever. Então, são esses 3 posts que deveriam estar aqui dentro dessa rede social, Instagram. E eu tô olhando o Instagram porque o Instagram foi a rede social que ele disse que seria a principal, né? Ele já tem aqui seus 5 mil seguidores. Ele falou que essa seria a principal. Mas terá o YouTube também, etc. Tá? Então, essas seriam as 3 aqui. Nós temos aqui 3 posts fixados, mas realmente seu foco é muito abrangente, é muito genérico. Então, qualquer pessoa que colocaria isso aqui. Aqui é mais algo pessoal. Ó, tem bastante, né, curtida e tudo mais. É legal isso, comparado aqui com os outros, né, que tem tão meio com poucas curtidas e tudo mais. Beleza, é legal. Mas esse tipo de conteúdo é um conteúdo um pouco mais genérico. Então é aquela coisa mais abrangente. É como se você tivesse, por exemplo, no LinkedIn, postando frases motivacionais. Ou vídeos, aqueles vídeos motivacionais que as pessoas, olha, ela não sabia, mas Deus estava preparando essa bênção. E aí você fica vendo ali para ver a história. Aí o pessoal comenta, mas não conecta. É um conteúdo legal para ter alcance, mas não é um conteúdo legal para ser fixado aqui. Então, aqui, esse outro post fixado, muito texto, fica difícil de ler. Então, assim, eu tô aqui, ó, e o que está escrito aqui, ó? Eu ouvi um terapeuta explicar as viagens dessa forma. As viagens removem temporariamente os papéis sociais. Em casa, você é o funcionário, parceiro, filho ou pai de alguém. Na estrada, olha, tá ficando menor. Esses rótulos enfraquecem. Você se torna apenas uma pessoa se movendo pelo espaço. Terapeutas observam que essa perda de pressão sobre a identidade permite que as pessoas ouçam seus desejos reais pela primeira vez. Não o que é esperado, mas o que realmente faz com que se sintam vivas. Então, é legal, uma mensagem bacana, mas aqui se conecta com viagens. Então, o que que isso tem a ver com o programa? Ou com a transformação que ele está dizendo que, ou que ele falou que é capaz de gerar, sabe? Eu acho que é um raciocínio muito difícil, essa conexão é muito difícil de fazer. E, de novo, copy é para tirar a dificuldade das pessoas
de tomar uma decisão. Quanto mais você dificulta esse raciocínio, pior. Então, a gente não tem que dificultar o raciocínio, a gente tem que meio que guiar a pessoa. Então, quanto mais você facilitar essa comunicação, quanto mais fácil for para ela raciocinar, ah, já sei o caminho, é só clicar aqui, tá, melhor para ela tomar a ação que você quer que ela tome. Então, a gente precisa pensar dessa forma, tá? Então, aqui seriam esses ajustes que eu faria aqui no perfil do Pedro para guiar essas pessoas até a página. Então, vamos agora à página do Pedro para que a gente consiga também entender um pouquinho da página. Vamos lá? Estamos nós na página do Pedro, então, tá? Então, aqui seria a página do programa dele. E vamos, então, ver aqui na prática as coisas que eu comentei, né, anteriormente aqui em relação à copy, tá? Então, vamos pensar aqui tanto do ponto de vista de comunicação, quanto do ponto de vista de performance também, né, da página. Então, olhando de maneira, vamos escanear, porque é isso que as pessoas farão, elas principalmente ficaram aqui nessa dobra, e elas vão escanear aqui a página. Então, aqui é legal. Tem um vídeo aqui atrás, né? Enfim, mostrando várias coisas aqui do Pedro. Eu acho que é ele fazendo várias atividades ao mesmo tempo. É, que se conectam ali, provavelmente, com o perfil de pessoas que ele atende e tudo mais. E eu acho que, para uma pessoa nova que não conhece o Pedro, ela talvez se questione um pouco, assim, tá, mas o que são todas essas coisas? Será que faz parte do programa eu fazer várias atividades? Ou é porque ele acredita que as pessoas que ele já atendeu são assim, que fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? E eu acho que valeria a pena. E aí, lá no Quem Sou do Instagram, ele falaria sobre isso, né? Por que que essas pessoas costumam ter essas multiplicidades de atividades? E é legal, porque aí quando ele fala sobre isso lá no perfil dele, nitidamente a pessoa que vem pra cá, ela já tem uma conexão. Mas ó, eu nunca vi o Pedro antes, eu não acompanhava o perfil dele, eu não sei. Então eu tô supondo tudo isso, tá? Eu tô supondo tudo isso. Ah, Bruno, mas você não é, mas eu sou empreendedor. Eu sou empreendedor iniciante e eu me considero uma pessoa com a mente intensa. Mas eu, aqui lendo e vendo as imagens, eu não tô entendendo. Tipo assim, eu não entendi de pronto. Talvez eu só tenha entendido porque eu já ouvi áudios, né, que o Pedro me explicou, que ele se conecta muito com essas pessoas, geralmente essas pessoas fazem muitas coisas, beleza. Mas eu tô enviesado por ter tido esse briefing antes, né? E aí, talvez, se ele tivesse falado sobre isso e falar sobre isso no conteúdo dele, a pessoa já vai conectar melhor. Então, assim, trazer mais isso vai ajudar as pessoas a entenderem essa primeira dobra aqui, tá? Mas eu vou passear na página dele rapidamente para eu dar um panorama geral sobre a página, tanto do ponto de vista de texto quanto de design. Eu gostei muito do vídeo aqui atrás. Eu só me preocuparia com isso, né? De tentar previamente trazer mais sobre o porquê. O porquê que essa dobra é assim, sabe? Esse é o ponto principal. Então, não vou falar ainda sobre a primeira dobra, vou passar. Ó, aqui a gente tem uma segunda dobra, uma terceira. Primeira coisa que eu já anotei aqui, muito texto, tá? As pessoas não vão ler isso aqui, infelizmente, tá? Não vão. Aqui, legal. Isso aqui é legal. Se clicar aqui, abre, interessante. Aqui, legal. O pessoal colocou só aqui o áudio também, bem bacana. Bem bacana também. Aqui, eu não vou falar dessa dobra, depois eu falo. Ok, certo. Quem está por trás do método. Legal. Aqui, foto dele aqui. Acho que essas fotos mudam? Mudam? Não.
Aqui seria legal ter uma setinha aqui. Eu não sei se todo mundo vai se tocar assim, que é para clicar aqui nas bolinhas, mas beleza. Ó, nossa, muita coisa, muito texto, certo. Aqui, essa foto não fez muito sentido para mim, assim, aqui. Legal, show demais. Então, de maneira geral, o que que eu considero aqui na página dele? Muito texto em algumas dobras. Acho que a gente poderia enxugar bastante. Por quê? Porque é isso que as pessoas vão fazer, tá? Elas vão chegar aqui, aí vão achar legal esse videozinho atrás. Aí elas vão ler isso aqui e vão. Deixa eu clicar aqui, o que é que vai acontecer? Ele desce lá para a dobra de. Desce aqui para baixo. Legal. Para falar sobre a metodologia. E aqui provavelmente vai o quê? A conversa individual. Tá. Primeira coisa. Elas vão fazer isso e tal, vão ver. E vamos então julgar aqui essa primeira dobra. Deixa eu tentar achar um lugar que pareça ela aqui. Todas. Isso. Vamos fazer o seguinte exercício. Você é um empresário iniciante e chegou nessa página. E aí você vai ler o seguinte: faça sua mente jogar a favor do seu negócio. Não contra. Esse não contra travessão, já sabemos que é um traço típico de uso de IA, né? Para textos, tá? As pessoas, elas não precisam afirmar e negar depois. Elas não precisam negar e afirmar depois. Uma H1 de uma página, ela tem que ser uma frase afirmativa, diretiva, e ela deve levar a pessoa, transportar a pessoa para a grande transformação que o seu serviço ou produto é capaz de gerar nela. Que é só isso que importa para ela. Eu acredito que, pelo que o Pedro trabalha, é possível a gente melhorar essa H1, deixá-la um pouco mais tangível. Porque fazer a mente jogar a favor, como que a pessoa vai quantificar isso? Como é que ela vai conseguir? Como é que eu sei que eu consegui fazer minha mente jogar o meu favor no meu negócio? Entende? Eu acho que essa frase ela pode ser tangibilizada, ela pode ser melhorada nesse aspecto, de dizer aonde ela quer chegar. A mente atrapalhando ela é o empecilho, é o obstáculo, mas ela quer chegar em algum lugar. E é esse lugar que a gente precisa mostrar que a gente é capaz de levar aqui nessa primeira H1. E aí, óbvio, eu não sei, porque eu não conheço o público do Pedro. Seria até antiético eu ficar chutando aqui, tá? Mas eu quero analisar com vocês do ponto de vista de estratégia aqui. Então, eu acho que eu não seguiria por esse caminho de falar sobre a mente. Acho que dá pra gente tangibilizar isso. Será que ele quer concluir os projetos? Ele quer saber precificar melhor os serviços dele? Ganhar mais dinheiro? O que que essa pessoa quer? Que resolvendo esse problema da mente, ela vai conseguir. Ela vai conseguir. O que é tangível para essa pessoa? Eu traria para H1. Regrinha básica de copy. Três linhas de H1, três linhas de H2. Aqui a gente tem 5 linhas. E pequenininhas em relação ao H1. Então, eu não sei. Para mentes intensas, profissionais, empreendedores iniciantes, empresários e líderes que não são compreendidos. Pensam rápido, agem rápido, criam rápido, parecem funcionar em outra esfera. Você sabe que sua mente é poderosa, travessão, mas ainda tem dificuldades emocionais, síndrome do impostor, sente uma distância entre o saber e o executar. Não, não tá legal. Não tá legal essa H2. Isso daí seria uma segunda dobra, tá? Eu acredito aqui. Seria justamente o problema, né? A gente mostrar o problema e as repercussões de não resolver esse problema.
Então eu não trabalharia essa primeira dobra assim de jeito nenhum. Ela não tá favorecendo o que o programa ele é capaz de gerar pelo pouco que eu vi aqui. Então, o que que a gente faria aqui de novo? Nessa primeira dobra, a gente transformaria isso daqui em a transformação tangível. E aí, pessoal, é uma análise que eu estou fazendo. Eu não tenho como reescrever, porque eu não conheço tão profundamente aqui o projeto. É só uma análise geral aqui. Então, basicamente, o que que nós faríamos aqui? Entenderíamos o que que é de concreto que essas pessoas querem alcançar. Mais dinheiro, mais contratos fechados, etc. Aqui embaixo olha o CTA, agende um diagnóstico e receba o mesmo plano que levou mais de pessoas a conquistarem tal coisa, mesmo alguma coisa, que seria uma objeção. A conquistarem mais dinheiro, mesmo com síndrome do impostor. A, a fecharem mais projetos, mesmo tendo dificuldades emocionais. A fecharem, a faturarem mais dinheiro, mesmo tendo dificuldade de focar em algo. Enfim, não sei o que que seria, tá? De novo, precisaria entender um pouco mais do público. Fazer o trabalho de imersão realmente dentro do negócio e do público dele. Mas o que que precisa ficar claro aqui? A H1, ela mostra a transformação e transporta o seu público para um lugar onde ele vai chegar depois que passar pelo que você oferece. Então, existe um caminho para você conquistar tal coisa, mesmo que você lá, alguma coisa assim. Qualquer pessoa, qualquer empresário não deveria passar por tal coisa. Entende? É uma frase que, nossa, é um statement, é algo que essa pessoa vive e que ela gostaria de transformar, o local que ela gostaria de chegar e que ela não consegue porque tem um problema. Então seria a copy thesis aqui, né? Eu vou falar sobre isso quando for dar a aula ali do livro Como Escrever uma Copy que Vende, mas é a copy thesis. Qualquer pessoa poderia fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. É basicamente isso. E na H2 eu preciso dar o um empurrãozinho para essa pessoa clicar nesse diagnóstico, dizer para ela qual é o que ela vai ganhar fazendo esse diagnóstico. Porque lá embaixo, não sei se vocês viram, a gente tem um diagnóstico de 90 minutos. Ela vai ficar 90 minutos com o Pedro. O que que ela vai receber? O que ela vai ter de concreto em mãos quando ela terminar esse 90? Entende? Então, é, precisa vender esse diagnóstico. Então, talvez aqui, o que ele precisa fazer é ver qual é o ganho que a pessoa terá ao participar desse diagnóstico. Mesmo que essa pessoa não queira fazer o programa. Mas ela precisa sair de lá com algo. É um plano? Sabe, um passo a passo? É o quê? Então, no caso dele, que é um programa, eu entendo que se categoriza como um perfil de funil de sessão estratégica. Então, nessa sessão, precisa ter algo de concreto para essa pessoa, para ela sair de lá, né? E a gente conseguir vender isso aqui. Então, para quem, né, essas pessoas aqui, de novo, eu acho que está muito abrangente esse público. Eu tentaria resumir ou, sei lá, de alguma forma focar em alguém, né? Eu falaria líderes aqui, sabe? Acho que faz mais sentido. Empresários e líderes, eu acho que faz mais sentido aqui. Porque aí os outros meio que vão se agregar, porque um autônomo, de certa forma, a gente pode considerar que ele seja um empresário. Um líder pode ser um gerente, pode ser um, sabe? Então, resumir, porque senão fica, nossa, qualquer pessoa aí, gente, sabe? Eu acho que não é o meu caminho. Então, eu resumiria aqui, de repente, para empresários e líderes. E aí eu colocaria assim, ó, exclusivo para, aqui em cima, exclusivo para empresários e líderes de negócio. Beleza? Show. Aqui embaixo, no H2.
agende o diagnóstico e receba um plano de ação para você conseguir tal coisa. Tererê, tererê, tererê. E aqui eu falo a chancela, né? O mesmo plano que levou tantas pessoas a conseguirem tal coisa. Porque isso dá uma chancela de autoridade ali para o Pedro, né? Que é a pessoa que está à frente do programa. E aí, agende o diagnóstico e aqui embaixo agende o diagnóstico. Porque se eu ler isso aqui, não sei. Tipo, pra que eu vou agendar? Diagnóstico de quê? Aí, beleza, tudo bem. Não, mas aí tem aqui escrito ver metodologia. Tá, vamos lá. Vamos clicar aqui em ver metodologia. Metodologia, treino mental, comportamental, psicológico, treine sua intensidade. Será que a pessoa que ela procrastina, ela se acha intensa? Ou é o contrário? Ela não se acha uma pessoa que tem o ímpeto de fazer coisas. Por isso que ela procrastina. Tô raciocinando de novo aqui com vocês, em conjunto, tá? Eu não sei. Eu tenho uma mente intensa, mas, sabe? Hum. E as H1s das nossas páginas, elas precisam ser, sabe? Elas precisam criar um raciocínio, uma construção de um raciocínio. Toda a página é uma construção de um raciocínio. Este é o caminho para você parar de tal coisa. Não é treine sua intensidade, é o caminho que te fará tal coisa e tal coisa e tal coisa. É assim que você vai parar de procrastinar e concluir todos os seus projetos. Aí ele coloca o abismo, o peso solitário, a solução. São, são palavras que talvez façam parte do mecanismo único, tá? Do Pedro, não sei. Mas não fica óbvio para a pessoa. Aí beleza, o abismo. Eu colocaria do lado, talvez, onde você está agora, sabe? Você tem ideias que mudariam mudaria o jogo muito, muito GPT do seu negócio, sabe disso. Mas entre ter a ideia e executar, existe um abismo, e você cai nele toda semana. Beleza, tá bom. Não precisa desse travessão aqui, tudo bem. O, o peso solitário, aí eu não sei que estágio é esse. Por que o intenso que gerencia Porque o intenso que gerencia o próprio negócio sob pressão faz tudo sozinho. Você pensa rápido, sente forte e carrega o negócio nas costas. Não me parece ser uma metodologia isso aqui. Parece ele, de novo, falando o que a pessoa está vivendo. Você concorda comigo aí, do outro lado? Beleza. A solução. Nós já chegamos na solução, eu nem vi o método. Não sou coach com frase motivacional. Tá. Sou psicólogo, uso instrumentos neuropsicológicos validados e construo um protocolo sob medida para você. Tá, mas que protocolo? Você falou que ia me falar sobre a metodologia. Não entendi. O que é essa metodologia? Entendeu? Não tem, a pessoa não vai entender o passo a passo. Aí tudo começa pelo diagnóstico. Porque tratar sem diagnosticar foi o erro de todos os métodos anteriores. Tá, mas será que essa pessoa tentou outras coisas antes? Ou ela tá chegando aqui pela primeira vez? Ou ela nunca pensou que talvez ela pudesse ter um caminho para tratar. Tá supondo muitas coisas aqui sobre ela, sabe? De novo, tem que entender um pouco melhor o público, né? Tô falando aqui como uma pessoa que tá analisando, né? De por cima. A partir dele, seis etapas em sequência deliberada. A partir dele, seis etapas em sequência deliberada. O framework Prisma. A partir dele, seis etapas em sequência deliberada. O framework Prisma. Tá estranha essa frase, hein? A partir do diagnóstico, você passará por seis etapas em sequência. Eu chamo isso de o framework Prisma. Diferente, talvez ele queira dizer isso. É agora que ele vai falar da metodologia. Eu não colocaria isso aqui, tá? Porque a pessoa, ela vai clicar, ela vai direto cair aqui, ó. Então, caiu aqui. De novo ele vai blá, 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 e pularia direto para cá.
Percepção do imposto comportamental. Criar com dados reais onde sua intensidade opera. Como custo invisível. Gente, muito GPT, muito mesmo, tá? Muito mesmo. E aí, se a pessoa. Olha só, aqui eu vou falar como uma pessoa que vive esse mundo. Se a pessoa é uma empresária, é um líder, é uma pessoa que sabe, ela já sabe que a galera usa inteligência artificial. Pô, se ela chegar num negócio desse aqui e ela olhar isso aqui, vai dizer, putz, a pessoa, qual que ela vai pensar? Ela nem pensou sobre essa página aqui, sabe? E é obviamente aqui, pessoal, não é uma crítica ao Pedro e tudo mais. Eu não sei, né? Provavelmente, não sei quem foi que fez a página dele, mas não é legal a gente ter como se ela não tivesse sido revisada por alguém, sabe? Não tivesse, sim, tido esse cuidado. É muito ruim hoje em dia. Especialmente agora que todo mundo usa, sabe, já GPT, muito ruim. E aí desconecta, sabe? Desconecta com as pessoas. E desconecta porque provavelmente não é assim que o Pedro se comunica de verdade. Se a gente pegar lá os Reels, pegar os vídeos dele lá no YouTube, etc., e vier pra cá, parece que eu tô em dois universos. Eu tô com o Pedro lá e eu tô com uma página totalmente que não se conecta como ele é. Ele não fala operar com custo invisível. Isso aqui é muito, muito IA. Tá. E, e os termos também. Os termos tudo bem, porque fazem parte do mecanismo único dele. Mas aqui embaixo a explicação, ela precisa ser muito, muito, muito fácil de entender. Então, com as lógicas de conversão de bullets, que é o quê? Você falar o que é e o benefício disso, tá? Então, mapear com dados reais onde sua intensidade opera como custo invisível em dinheiro, energias e decisões. O que que é isso aqui? Não consegui entender essa frase. Com testes neuropsicológicos validados, você para de adivinhar e começa a trabalhar com dados reais sobre sua própria mente. A pessoa não quer trabalhar com dados reais sobre a mente dela. Ela quer a transformação que isso aqui gera. Entende? A gente está falando o que é a percepção do imposto comportamental. Mas a gente não está explicando para essa pessoa o benefício dela fazer isso aqui. O próximo. Interromper os ciclos de superestímulo e colapso que drenam sua energia antes do dia começar. Protocolos de regulação calibrados para cérebros de alta velocidade. Não meditação genérica de 20 minutos que você nunca vai manter. Qual é o benefício disso aqui? Porque eu estou dizendo que eu vou interromper isso aqui. Beleza. E qual é o benefício de interromper isso? Para mim. Próximo. Identificação do capital intelectual. Nomear e precificar o seu capital intelectual. Sem a voz que embarga na hora do número. Aqui eu estou entendendo que é precificar o valor dos serviços. Esse pilar trabalha diretamente com alto valor e precificação, especialmente com crenças que surgem de uma história de ser sempre diferente e nunca ter recebido um mapa para isso. Tá bem difícil de entender a metodologia, sabe? Tá bem difícil. Sistema de fluxo, uma rotina possível que respeita a variabilidade da sua atenção e aproveita seus picos. O sistema Blockflow é desenhado especificamente para o seu perfil cognitivo, não para o padrão genérico que já falhou com você. Vamos transformar isso aqui para o que eu estou tentando trazer, que é a minha tese aqui de o que é e o benefício. Montaremos uma rotina que respeita os seus horários de maior energia, de maior intensidade, de maior energia, utilizando um sistema chamado Blockflow para você aproveitar, e eliminar o máximo de tarefas
que ficam acumuladas todos os dias. Mais concreto, ela, entendi, é por isso que eu vou fazer esse sistema de fluxo, porque eu vou ajeitar a minha rotina para aproveitar um momento em que eu tô mais, né, cheio de energia para ir matando as minhas tarefas. Gostei, é isso aí que eu quero. Entende? Eu sei o que é Blockflow. Ah, legal, nome legal, mas ela precisa entender por que que ela tá fazendo isso, entendeu? A gente precisa trazer o benefício para cá. Maestria emocional e ativo de performance. Eu não vou me aprofundar muito, senão esse vídeo vai ficar intenso, tá? Mas o que que é mais fundamental aqui? Eu acho que a gente precisa, né, no caso aqui do Pedro, eu pensaria em realmente me sentar, entender um pouco mais sobre a maioria das pessoas que ele já atendeu. Aí, se eu fosse reescrever essa página para ele, o que que eu ia fazer? Eu ia escutar todos esses depoimentos, captar aqui o que que essas pessoas falam. 60 mil reais no ano. É isso que eles querem. O caminho é fazer o programa Mentes Intensas. Mas o que eles querem é isso aqui, ó. E aí eu vou trazer, já que eu estou aqui na página de depoimento, vamos ler os depoimentos para ver se eles estão também estratégicos e dando, reforçando aqui. Vamos lá. Primeira vez alguém não me disse para me organizar melhor, me mostrou com dados por que eu não conseguia e o que fazer especificamente para o meu perfil. Ó, isso aqui, eu não sei se seria. Vamos olhar aqui? Vou ver. Não tem. Não tem o áudio das pessoas. E aí, ó, é ruim porque quebra a confiança. Eu não sei se isso aqui ele criou, a pessoa realmente disse isso aqui. De onde vem essas estrelinhas? Aí eu começo a me perguntar: de onde vem essas estrelas? É Google? Cadê o Google? Ele tem Google mesmo? Não sei, sabe? Então, o que que eu faria? Se de fato tivesse aqui os áudios das pessoas, eu escutaria. Ó, aqui já tem pessoas, ó, tá vendo? Aqui, ó. Aqui não tá funcionando, eu não sei, tá, Pedrão? Se é porque a página. Ó, esse aqui tem. Eu não sei se deu pra vocês escutarem aí, tá? Mas qualquer coisa, vão lá no perfil dele e dá play aqui nele. Ele não fala sobre a transformação. Tipo, deu certo. Eu sou melhor do que eu era antes. Como ele era antes? Como que o Gabriel era antes? E o que que deu certo pra ele, sabe? Então, existe também uma dificuldade das pessoas de pegar depoimentos, né? Eu entendo isso. Então, acho que talvez o mais concreto que eu vi, e que talvez essa pessoa que falou, vai me gerar 60 mil reais no ano. Então, vale muito a pena. Esteja com a mente aberta para novos ensaios para fazer essa troca maravilhosa. Ahn, não, não trouxe aqui, né? A gente não explorou de fato aqui o que, né, o potencial. E eu sei que na parte de psicologia talvez seja um pouco difícil a gente ter uma coisa concreta, mas é que a pessoa que passa, ela não sabe como dar esse feedback. É a gente que tem que colher da forma certa. Então a gente precisa meio que fazer uma jornada ali do herói com o nosso cliente e guiar essa pessoa através das nossas perguntas nessa jornada do herói e depois fazer as edições aí para apresentar isso da forma mais marqueteira da coisa, tá? Mas é isso, a gente não conseguiu ali extrair o melhor que eu acredito que esses depoimentos poderiam dar pra gente, tá? Então, para fechar aqui essa análise, eu acho que valeria muito a pena fazer uma revisão de todas as pessoas que foram atendidas, quais os problemas que elas tinham, o que que foi resolvido, como foi resolvido, melhorar ali a questão da comunicação, tornar mais simples, tirar os traços de GPT ali da página, principalmente na H1, que vai ser o primeiro contato ali que a pessoa vai ter do material. E
em si já tá dando resultado, né? Que eu acredito que sim, massa demais. Mas pode dar muito mais resultado se esses ajustes forem feitos. Então, podem parecer pequenos detalhes, mas é cada um desses detalhes é que vai fazer com que mais pessoas, né, cliquem ali no botão e tenham interesse em agendar realmente aí, conhecer um pouco mais do trabalho do Pedro. Então, é isso, tá? A análise que eu tinha para fazer aqui do material dele. Espero que tenha ajudado aí. Você também do outro lado que quer entender um pouco como utilizar, né, copywriting para melhorar aí os seus resultados, a performance. Eu não fiz, mas acho que vou fazer aqui com vocês rapidamente uma análise de performance da página, embora ele não esteja usando o tráfego, né? Ele não falou que não vai usar, mas eu acho que vale a pena aqui, até como até como exercício para você também, que possa ter uma página, ver também isso daqui que eu vou compartilhar com vocês, porque eventualmente, se vocês forem fazer tráfego, algo nesse sentido, a página precisa estar performando bem também. Por quê? Se eu clico lá do vídeo do YouTube, do Instagram, do LinkedIn, clico nessa página e essa página demora a abrir, eu tenho um problema. Essa pessoa não vai esperar, né? Ela não vai esperar aqui. Ela não vai esperar essa página abrir, ela vai embora e ela vai seguir a vida dela. E eu perdi ali a possibilidade de ter uma pessoa chegando aqui no meu perfil. Então, para você que não conhece, de repente, você pode usar esse site aqui chamado Page Speed Insights, que ele analisa aqui do ponto de vista de performance de página, tanto para celular e computador, como é que essa página está se comportando. Então vamos fazer aqui, estou fazendo essa análise no dia 30 de julho, que é quando estou gravando esse vídeo. Vamos ver aqui o que que ela vai trazer para a gente, porque justamente, se ela está com desempenho ruim, ela pode estar demorando para abrir, e aí se ela demorar para abrir, as pessoas podem sair. E aí, os seus esforços de levá-la nessa página estão indo meio que por água abaixo, por essa página não estar com uma performance legal também. Então a gente fala, quando a gente faz uma análise do ponto de vista de copy, a gente tem que ver tudo. Olha só, desempenho tá 43, tá? Hum. Aí, Pedrão, a gente precisa dar uma melhorada nessa página, hein, do ponto de vista de performance. Olha só, desempenho ruim, tá demorando 15 segundos, né, para abrir. É muito tempo. A pessoa não vai ter paciência para abrir. Isso aqui eu tô fazendo aqui, ó, do mobile, que é o principal, onde as pessoas vão ver né, o teu conteúdo, tá? Qual que é a, a métrica, né? Melhor aqui a gente tá assim, 100%, né? O que a gente quer é 100%, ou pelo menos aqui 90%, tá? Então, assim, aqui tem bastante coisas para melhorar, não só do ponto de vista de copy, mas também da performance da própria página. Então, acho que vale a pena dar uma geral, pensar, né, sobre tudo isso aqui, porque isso com certeza vai influenciar aí os resultados para este projeto, que eu acredito que é um projeto muito bacana aí pelo pouco que eu vi por aqui. Então, era isso que eu queria trazer para vocês nessa análise do Pedro, que acabou ficando um pouco mais longa do que o comum, mas acredito que eu consegui cobrir tudo o que é necessário aqui para a gente ter uma visão geral sobre ah, essa sequência, né, lógica do provável cliente que vai chegar até ele. E aí, se você gostou dessa análise, se você quiser também a sua própria análise, deixa um comentário aqui, deixa sua curtida, o seu like é importante. E aqui embaixo tem um formulário, que é o formulário do acervo infinito aqui do canal Copterapia. É nesse formulário que eu colho informações ali dos temas que você quer ver por aqui nesse canal, e você pode deixar também o seu e-mail para que eu possa entrar em contato com você e analisar também a sua página, o seu perfil, o que você quiser aqui no canal, totalmente gratuito, para que você tenha também uma análise feita aqui por mim, se você quiser, tá bom? Então, vou deixar também aqui as redes sociais do Pedro. Você, empresário, e quiser conversar com ele a respeito do programa Mentes Intensas, fica à vontade também para entrar em contato direto com ele. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Um grande beijo e até mais.